Bom dia, nono ano. Aqui quem está falando é o professor João Pedro, professor de História. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. E para compreendermos um pouquinho do nosso assunto, vamos utilizar um jogo que eu adoro, que é o War. Então, espero que vocês gostem da nossa aula de hoje e vamos prestar atenção, tá certo? Antes da gente estudar o que foi a Segunda Guerra Mundial, é importante que nós possamos compreender o que foi que acontecia no globo terrestre, o que estava acontecendo no planeta, antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então, é super importante que a gente faça um breve resgate histórico. Depois que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela vai passar por um conjunto de transformações políticas, econômicas, sociais, e que vai reconfigurar o quadro geopolítico daquele continente, não somente na Europa, mas também no mundo todo. A Alemanha vai sair derrotada dessa guerra, onde serão impostas duras penas com o Tratado de Versalhes, e durante esse período da década de 20, isso vai ter uma tentativa de reconstruir as suas economias pós-Primeira Guerra Mundial, mas será uma tentativa muito frustrada, porque no ano de 1929 irá ocorrer a Grande Depressão Econômica, a crise de 29, o crash na Bolsa de Valores. E com esta crise, isso só vai acirrar cada vez mais alguns países que já estavam vivendo em crise. Muitos países que saíram da Primeira Guerra Mundial com governos social-democratas, com governos progressistas, vão passar por um processo de transformação em regimes cada vez mais totalitários, mais fascistas, mais conservadores. Isso vai levar ao surgimento de movimentos cada vez mais totalitários. E aí destaque para dois países que passaram por essa experiência, que no caso foi a Itália, que passou pelo fascismo do Benito Mussolini, e a Alemanha, que passou pelo processo de nazismo do então Adolf. Vale lembrar que com o processo de crise que vai atingir a Alemanha, o partido nazista ele vai se colocar como uma alternativa, como uma salvação para aquela pátria. No ano de 1929, por exemplo, o parlamento dos nazistas não representava nem 3% do que eram os deputados naquele período, naquela Câmara. No ano de 1933, esse número salta para 44%. Os nazistas já eram maioria. E era um discurso que pegava fácil, da esperança. E o Hitler se apresentou como esta solução para os alemães naquele período. E por conta disso, Hitler vai fazer uma perseguição aos comunistas, aos sociais-democratas, perseguição aos judeus, vai fechar sindicato, vai fechar jornal e vai implantar uma ditadura em busca de uma raça cada vez mais ariana, e isso vai levar a uma reconfiguração do que vai movimentar o que vai ser a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1933, o Hitler, então, ele passa a militarizar a Alemanha. Essa militarização que ele vai fazer na Alemanha, isso vai acabar rompendo um dos princípios básico do Tratado de Versalhes, que era a não produção de artefatos militares pela Alemanha, colocando como se a Alemanha fosse a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. Então, a penalidade que a Alemanha teve foi não produzir artefatos bélicos. Hitler vai quebrar com isso e vai, assim, começar a produzir artefatos bélicos novamente no ano de 1933. E isso vai meio que ser uma afronta para a França, para a Inglaterra, que foram os países que saíram vitoriosos do Tratado de Versalhes. Além disso, com esse processo de militarização, de produção de novos itens militares, a Alemanha ela vai pegar a região de Sarre, que era uma região que tinha vários itens, minérios, e que quando você tem minério, você tem matéria-prima para a produção de armas militares. E com isso, a Liga das Nações, onde a Inglaterra, a França estavam na liderança, vão fazer a caça cega, vão ignorar isso. E depois, no ano de 1935,
o Hitler ele vai militarizar a região da Renânia. 35 não, 36, perdão. A região da Renânia, que ficava na fronteira com a França. E com isso vai militarizar, e a Liga das Nações vai fazer a cega, sabe? E com isso, o Hitler vai mostrando as suas unhas, vai mostrando assim suas garras, dizendo, olha, eu estou aqui. No mesmo ano que ele vai fazer esse processo de militarização na região da Renânia, no ano de 36 também, ele vai compor uma aliança com Benito Mussolini, lá da Itália, fascista, e vai compor essa aliança para derrubar o governo democrático lá da Espanha e assim fortalecer o regime do general Franco, um regime de cunho fascista. E, obviamente, né, isso vai gerar um fortalecimento do Hitler, do Mussolini ali no continente europeu, já que eles vão ter um outro aliado naquela região. Vale lembrar que não é apenas a Alemanha que está interessada em recompor territórios ou buscar um revanchismo em relação à Primeira Guerra Mundial e ao Tratado de Versalhes. A Itália, por exemplo, ela vai buscar invadir a Etiópia. E na medida que ela invade a Etiópia, que é uma colônia italiana cheia de produtos naturais, riquezas e minérios, alguns países como a Inglaterra, a França, eles vão buscar e vão tentar boicotar o comércio italiano, tentando romper com essas relações comerciais. Só que a Itália meio que tá com foda-se, porque ela mantém relações comerciais com os Estados Unidos e com a Alemanha, que estão fortes economicamente. Além disso, quem vai estar do lado da Alemanha nesse processo de briga bélica não vai ser somente a Itália, mas também o Japão. O Japão era a maior potência militar e econômica da Ásia. Vale lembrar que ele era o país mais industrializado do continente no começo do século XX. E no ano de 1931, o Japão vai invadir a região da Manchúria, que fica aqui no norte da China. E essa invasão da região do norte da China, meio que a Liga das Nações vai ignorar esse processo e vai deixar o Japão meter o louco lá no continente. E de novo o Japão vai invadir. Então nós vamos ter nesse processo em que a Alemanha e a Itália estão buscando meter o louco no mundo. A Itália já invadiu a região da Etiópia. O Japão que vai invadir ali o norte da China, na Manchúria. E também a Alemanha e a Alemanha e a Itália vão fazer o seu processo de aliança com o general Franco, da Espanha. Então bota o tanquezinho bem aqui na Espanha. E assim eles vão ganhando força ao redor do mundo, ao redor do continente europeu, né? E o Hitler ele não vai descansar no seu processo de invasão às outras regiões, né? No ano de 1938, o Hitler ele vai invadir a Áustria, que não está aqui bem definida, mas seria mais ou menos aqui nessa região ao sul da Alemanha. E isso, pasme, teve a aprovação de 90% dos austríacos, porque eles tinham reconhecimento, identificação, tanto com o projeto político nazista, mas também com a descendência ariana, né? E não muito satisfeito, o Hitler vai querer também a região de Sudetos, que fica na Tchecoslováquia, que fica mais ou menos aqui ao norte da Itália. A justificativa para o Hitler querer a região de Sudetos é porque nessa região existe uma população de 3 milhões de alemães. Obviamente que isso não foi tão fácil e necessitou de uma reunião com as amiguinhas da Europa, a Inglaterra, a França e a Itália. A Inglaterra com o general, né, o chefe Neville Chamberlain, a França com o Edouard Daladier, e a Itália com Benito Mussolini e a Alemanha com Adolf Hitler. E eles decidiram serem favoráveis à invasão da Alemanha na região de Sudetos, na Tchecoslováquia, para fazer aquela política do apaziguamento. Porém, no ano de 1939, a Alemanha vai invadir a Tchecoslováquia. E isso vai virar assim um bafafá medonho. Só que aí, mesmo assim, com a invasão da Tchecoslováquia, a Liga das Nações não vai fazer muita coisa. Porém, o pau vai quebrar mesmo no ano de 1939, quando
o Hitler ele faz um pacto com a União Soviética, essa queridona aí que está toda amarelada, dividida, que é o Pacto de Ribbentrop-Molotov, também conhecido como Pacto Germânico-Soviético. O que era esse pacto? Era um pacto de não agressão, onde a Polônia seria invadida tanto pela Alemanha quanto pela União Soviética. E aí, no caso, a Alemanha invadiria nessa parte oeste da Polônia e a União Soviética invadiria a parte leste da Polônia. E não somente a Polônia, mas também os diversos países que ficam aqui ao norte, próximo dessa região aqui da União Soviética, que no caso vai ter a Lituânia, Letônia, Estônia e vários outros países que viriam aqui nessa região. E também a tentativa de anexar a Finlândia, que está localizada aqui. Com a invasão da Polônia, a Inglaterra vai responder essa retaliação e isso vai dar origem à Primeira Guerra Mundial no dia 1º de setembro de 1939. Dada a invasão da Polônia, a Inglaterra vai assim manifestar guerra contra a Alemanha. E a Alemanha, que não é boba, ela vai dar um processo de tática de guerra conhecida como Guerra Relâmpago, que é uma guerra rápida de invasão de territórios. E assim, do período de abril a junho de 1940, a Alemanha ela já vai ter pego países como a Dinamarca, países como a Noruega, países como também a Holanda e também a França e a Bélgica. E assim a Alemanha vai mostrando como se fosse um exército extremamente invencível, com essa prática de guerra, que é a guerra relâmpago, uma guerra rápida, uma guerra que tem que ser combatida e conquistando território rapidamente. Vale lembrar que esse território da França vai ser dividido em duas partes. A parte norte vai ser dominada pelos nazistas e a parte do sul da França vai ser dominada pelo... É uma parte que seria nazista francês, que no caso vai ser a República de Vichy. Eu vou colocar aqui esse tanquezinho branco para representar a República de Vichy. Porém, a guerra não vai acontecer apenas aí. Feito esse processo de invasão dessa parte da Europa Central, né? A Alemanha também ela vai querer invadir a Inglaterra. E a tática que ela vai buscar vai ser um combate aéreo, que vai ser entre a RAF e a Luftwaffe. A RAF, que é a Royal Air Force, ou seja, a Força Aérea Real Britânica, e a Luftwaffe, que é a Força Alemã Aérea, né? E isso vai ser uma briga medonha, que vai ter perca aí para todo mundo, mas mesmo assim a Inglaterra vai sair vencedora desse processo. A Alemanha, vendo que não ia ter muita vantagem com a Inglaterra, ela vai tentar entrar na briga com Moscou, onde ela tinha feito um pacto de não agressão. E aí o que é que os moscovitas vão fazer, os soviéticos? Eles vão fazer uma recuada estratégica, né? Vão percebendo que os alemães vão invadir a União Soviética, eles vão então retornando cada vez mais para o continente, destruindo assim alguns itens básicos, que no caso é a tática de guerra conhecida como terra arrasada. E aí, à medida que os alemães vão invadindo a União Soviética, eles vão encontrando um território que não tem fábricas, não tem hospitais, nem plantação. E assim, na cidade de Stalingrado, na União Soviética, vai ter início a uma das batalhas mais sangrentas da história da Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado, que foi do período de novembro de 1942 até fevereiro de 1943. E uma coisa que eles não contavam era que os soviéticos tivessem um grande exército. E, obviamente, nessa batalha os alemães vão sair perdendo feio. E a partir disso, a União Soviética vai buscar avançar em novos territórios. E assim ela vai conquistar territórios como... Assim, a União Soviética vai conquistar territórios, por exemplo, como a Bulgária, como, por exemplo, também a Romênia, a Hungria, a Polônia e a Tchecoslováquia.
E isso vai meio que tirando o cavalinho da chuva da Alemanha, que vai ficar apenas limitada ao seu próprio país e também à própria França. E assim que à medida que o exército soviético vai avançando, o exército alemão vai se sentindo cada vez mais acuado no ano de 1943. É importante pontuar o que levou a Alemanha a querer invadir a União Soviética. A Alemanha tinha o seu projeto expansionista de terras, onde via no leste europeu, e isso a União Soviética estava inclusa, alguns recursos naturais, como petróleo, minérios e terras férteis para a produção de cereais. Então, o que a gente começa a perceber quando a gente começa a estudar o início da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial ela nasce principalmente por motivos bastante revanchistas por parte da Alemanha, que foi uma das mais atingidas depois da Primeira Guerra Mundial, uma das que vai sofrer mais com a crise de 29, e também por esse processo de expansionismo alemão, de busca de novas terras, de novas riquezas, mas tudo baseado no ódio, na morte de civis. Vai lembrar que não foi uma guerra que apenas feita de generais para generais, de militares para militares, mas a população ela se colocou, se responsabilizou. É importante a gente mencionar os partisans, que eram esses civis, esses cidadãos comuns que estavam se colocando em defesa de sua pátria, de sua nação e indo ao combate com armas bastante simples, rudimentares. E isso foi a nossa aula de hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, a primeira parte, porque a segunda parte eu vou postar na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas, sugestões, elogios, pode comentar aí nos comentários ou me chamar no privado, no WhatsApp, que eu estou aqui disponível. E é isso. Bom dia e eu espero que você tenha uma excelente aula.